agora para falar sobre o desenvolvimento econômico em Blumenau com o secretário Valdecir Mengarda, que está aqui com a gente, e vai falar também sobre o planejamento da pasta para o restante do ano e para a próxima gestão municipal também, né? Mengarda, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge Tais. É uma honra aqui estar contigo e fazendo a interlocução com os teus ouvintes e todos aqueles que estão contigo em todas as redes sociais. Muito obrigado. Eu estou à disposição aí para responder a todas as tuas indagações e àquelas que eventualmente surgem pelas redes. O senhor teve que se afastar, se licenciou do cargo de secretário para disputar a eleição municipal a uma cadeira na Câmara de Vereadores de Blumenau. Não teve sucesso, né, com essa eleição, está retornando à pasta, né? Por que o senhor gostaria de ser vereador em Blumenau, hein, Mengarda? O Mengarda representa um coletivo, representa uma proposição sobre aquilo que a gente pensa sobre a cidade. E eu nem diria que não obtivemos sucesso, eu diria que tivemos 1.019 votos. Ou seja, é um número expressivo da população que optou por aquilo que nós apresentamos como o que a gente pensa sobre a representação tendo uma cadeira na Câmara de Vereadores. E ficou claro na nossa avaliação que algumas questões precisam avançar, né? Uma delas é o MDB. Mais uma vez, o MDB, pela segunda vez, não tem representação no Legislativo Municipal. Então é preciso... Foi uma frustração para o senhor? Não tem frustração. A gente não para na vida pública e na política, a gente continua discutindo a cidade. Sim, eu entendo, mas a legenda não conseguir chegar até o número necessário de votos, né, para colocar um vereador, e uma legenda tradicionalmente forte aqui na nossa região, porque tinha o nome do senhor, tinha da Gisele Quiroli, Vários nomes de peso, mas que não conseguiram elevar a legenda. Né? Nós fomos para o MDB na perspectiva de ocupar uma cadeira. Né? Pelo menos uma, né? Pelo menos uma. Então, se você pegar o professor Léo Cristelli, se você pegar a Gisele, o Mengarda, vários candidatos a vereador, nós tínhamos condições de fazer o coeficiente eleitoral. Porque não aconteceu isso, nós continuamos no movimento, na onda 22. E está claro, Tais, que se você não trabalhar efetivamente durante os próximos 4 anos, com muito engajamento, com uma identificação por nichos da cidade e, ao mesmo tempo, tendo muita rede social mostrando proposições para a cidade, você não vai avançar. Há aqueles que ocupam já uma cadeira, que têm a estrutura do parlamento, eles saem à frente, bem à frente, porque tem uma estrutura para trabalhar. E um ordenador de despesa, tipo um secretário, ele precisa se ausentar de uma secretaria durante 6 meses. Então, é um período em que você vai mergulhar numa pré-campanha eleitoral, numa campanha eleitoral, buscando identificar aí nichos para galgar algum resultado. Mas se falando em legenda, Mengarda, e o MDB tem uma tradição em Blumenau muito forte, né? Há alguns anos ele comandou o município aqui em Blumenau. E a gente comparar com a eleição esse ano, por exemplo, qual é a tradição do Republicanos, que fez um vereador, diante de um MDB que não faz há um bom tempo, né? Olha onde é que está o Republicano. Tem que se parar e pensar, né? Eu acho que o partido tem que rever muita coisa. É um deserto. O MDB tomou decisões muito em cima da hora. Tu imaginas que nós tínhamos que ter tomado uma decisão enquanto partido político muito antes. E o partido deixou para a prorrogação do segundo tempo
se ia ou não estar na campanha com o 22. É claro que é uma decisão também de legenda estadual, né? O candidato a prefeito de Itajaí certamente gostaria de ter uma aliança lá que provocaria uma outra aliança em Blumenau, mas é possível entender, né? Agora, ganhamos a eleição em Blumenau, nós conseguimos em primeiro turno eleger o prefeito da cidade de Blumenau, e foi com os votos do MDB, com a campanha que a gente fez de empresa em empresa, de casa em casa, pedindo voto por 22. Então, essa campanha, nesse sentido, foi exitosa. O MDB ele tem muito a fazer ainda pela cidade, e nós estamos, junto a esse governo, compondo a próxima gestão. Então, nós gostaríamos que o MDB fosse ouvido, e é ouvido. Nós temos uma composição e uma equipe de transição que certamente estão ouvindo as forças da cidade. Bom, deixando a campanha de lado, né, vamos falar sobre o desenvolvimento econômico aqui em Blumenau. O senhor está comandando a pasta, retornou, porque tem projetos ainda até o final do ano, né? O que tem de previsão, o que deve ser aplicado ainda nesses últimos 2 meses do ano, Mengarda? Perfeito. Aquela secretaria, a de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo, ela tem uma estrutura e uma organização que praticamente, Jorge, ela independe dos governos que passam, porque ela está estruturada em cima de pilares consolidados ao longo da história. Então imagina você, eu vou falar sobre um dos corações daquela secretaria, que são as chamadas governanças. Nós temos em Blumenau 6 governanças, e em cada governança, ordinariamente, a cada mês, discutindo o setor público, o setor privado, a sociedade civil organizada e as universidades, especialmente as universidades que têm muito a contribuir pela sua pesquisa. Então, essas hélices juntas estão em cada governança. Quais são essas governanças? Turismo, tecnologia, têxtil, saúde e bem-estar, eletrometalmecânica e agora uma recém-criada economia criativa. Então nós temos 6 governanças e mais uma que nós identificamos como projetos, mas é uma grande governança, que as hélices também estão reunidas, que é o Distrito de Inovação. Além dessas 7, então, governanças, nós temos ainda uma governança geral, que reúne representação de todas as governanças para fazer o elo de ligação entre todo o ecossistema de inovação. E essa estruturação, que a cada ano se torna mais forte, ela vem desde antes da pandemia. E vem se consolidando, e o governo Mário e Maria conseguiu dar visibilidade para essa estruturação, e nós caminhamos agora rumo a um próximo governo que sentou com cada candidato a prefeito, mostrando aquilo que se fez historicamente e pedindo que o próximo governo se comprometesse com essa história. Então, certamente, Jorge, se eu posso dizer que há um legado para o próximo governo, esses avanços dos debates com o setor produtivo da cidade, com as universidades, com a sociedade civil, setor público nas governanças. E se nós falarmos ainda, e a gente precisa ter essa consciência, eu chamo que todas as governanças precisam ter a devida paciência pedagógica. Nós vamos olhar para um raio de 5, 10, 15, 20, 30 anos, se os governos derem efetivamente gás, energia, prioridade para aquilo que está acontecendo, nós vamos
olhar para essa cidade nas próximas décadas como uma grande smart city, como uma cidade inteligente e, por si só, a grande atratora de mão de obra qualificada. Então, vamos olhar para essa cidade nesse raio de tempo e eu tenho certeza que o ecossistema de inovação será a grande responsabilidade, a grande responsável, porque ali está o setor privado, irmanado com essas outras hélices, olhando para a cidade, né? Então, esse é o legado, esse é o maior legado, ladeado com a formação e a qualificação da mão de obra. Pega a parceria que a gente tem com a Bluesoft e a CAT. Nós estamos entregando para a cidade, na Bluesoft, o Entra 21, que já tem 19 anos de entregas, que tem mais de 8 mil adolescentes formados com qualificação e buscando empregabilidade em todo o setor tecnológico. E não é só o setor tecnológico, todos os eixos econômicos precisam de mão de obra qualificada de tecnologia. Então vai lá, vamos visitar as grandes empresas e as médias empresas que têm lá departamentos de tecnologia. Imagina quanto que a WEG investe em tecnologia. Vamos visitar empresas da eletrometal mecânica, todas elas com muita tecnologia. Então, esse olhar para uma cidade que vai se transformando nessa Smart City, recebe essa mão de obra que junto com a Bluesoft nós estamos entregando para a cidade. Além do Entra 21, o Mardef to Blue, que é mais desenvolvedores para a cidade, já desenvolvedores com um pouco mais de formação. E agora nós estamos já prontos, faltando alguns documentos apenas, para lançar com o Senai um outro programa de qualificação de mão de obra de adolescentes. Então, na formação de mão de obra e na qualificação dessa mão de obra, o prefeito municipal, a gestão municipal de Mário Maria, tem entregue, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, muitas coisas, muitas entregas. E certamente o setor produtivo sabe do que eu estou falando e tem gratidão por essa responsabilidade que teve o governo Mário Maria. Secretário. Eu tenho feito agenda, Jorge, em mais de centenas de empresas. E eu pergunto alguma coisa para esse empresário sobre o que ele precisa do setor público, é unânime, falta mão de obra. Falta mão de obra. Pois é, aí eu vou chegar a fazer uma pergunta para o senhor. Só tecnologia. Só o Entra 21 formou mais de 8 mil adolescentes. E até hoje, as empresas de tecnologia reclamam de falta de mão de obra qualificada. Mas isso aí não está batendo, né? O que está acontecendo? As empresas não são atraentes para essa formação de mão de obra? A mão de obra formada aqui está indo embora? O que é? Vou fazer uma analogia. A região de Waterloo, no Canadá, vai receber nos próximos 3, 4 anos 1 milhão de mão de obra entre 18 e 35 anos. E ela está se preparando para receber essa mão de obra do mundo inteiro. Blumenau é uma Smart City incipiente e vai avançar muito e vai receber muita mão de obra qualificada. As pessoas não estão indo embora. As pessoas estão ficando e estão sendo empregadas. Mas a necessidade de mão de obra é muito maior daquilo que está sendo formada. Então, se você visitar as empresas, elas estão contratando pessoas sem formação, estão qualificando para poder fidelizar aquelas mãos de obras, de tanta necessidade que tem em todos os segmentos. Então,
eu tenho absoluta certeza que nós não temos evasão de mão de obras daqui. Pelo contrário, nós estamos necessitando de mais mão de obra. E quando eu falo que nós somos atratores de mão de obra, está chegando. Está chegando. Você já foi... Eu vou falar de vários segmentos. Mas já foste no supermercado fazer compras? Eu já te encontrei lá. Ah, claro. Quem é que está te atendendo no caixa? Não é um blumenauense. E faz quanto tempo que essa pessoa chegou? Há muito pouco tempo. Vamos abastecer o nosso carro? Quem é que está te atendendo lá no posto de combustível? Não é blumenauense. E chegou há muito pouco tempo. E está chegando mais. Está chegando a mão de obra para fazer esse trabalho que o blumenauense já está com outra qualificação, mas também está chegando muita mão de obra qualificada para atender a demanda necessária para o setor tecnológico. Quando eu falo setor tecnológico, eu não estou falando de Philips, Senior, Ambev, nada disso. Eu estou falando de tecnologia para todos os eixos econômicos, né? Porque a indústria clama por mão de obra com formação tecnológica. Então, não tem hoje mão de obra, não é só em Blumenau, em todas as cidades. Então, em todas as cidades que eu digo, voltando àquelas que despontam como crescimento econômico. Nós somos um modelo em Santa Catarina que deu certo há muito tempo, com diferenciação de outros lugares, e que certamente vai continuar pujante e crescendo por conta dessa, vou chamar assim, custo Santa Catarina, porque ela atrai mão de obra qualificada. E para onde a gente precisa avançar para avançar no desenvolvimento econômico aqui no município? Uma nova gestão vai estar assumindo a partir de 1º de janeiro, né? Na visão do senhor, com o conhecimento que o senhor tem, em se falando de desenvolvimento econômico, né, qual é o caminho que o município tem que adotar, que ações tem que atacar para se desenvolver cada vez melhor? Quando eu olho para a próxima gestão e olho para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é uma secretaria sem orçamento. Se você olhar para o orçamento daquela secretaria, você vai ver que é orçamento de folha. Mas é uma secretaria de muita conectividade. Então, se o próximo governo olhar para aquela secretaria, dando atenção necessária que merecem as governanças, a contrapartida que vai acontecer em relação ao desenvolvimento econômico da cidade, ela vai acontecer. Porque nós temos lá engajados a representação do setor produtivo, a representação das universidades, a representação do setor público e da sociedade civil organizada. Obviamente que, se você olhar para a infraestrutura da cidade, o projeto da duplicação da Pedro Zimmermann e a finalização da duplicação da BR-470, sem sombra de dúvida, joga para o norte da cidade um grande crescimento, né? E esse é um debate também feito nas governanças. Então, não tenho dúvida que esse governo, o próximo governo Egídio e Maria, certamente vão conseguir, porque é um governo com o apoio do governo estadual, do Mário Hildebrand, vão assinar um projeto que o Mário já tem entregue no governo estadual sobre a duplicação e até triplicação de parte da Pedro Zimmermann. Então isso significa muito para a cidade. E todas as obras que esse governo tem entregue, certamente representa a infraestrutura necessária, porque atrás vem o setor produtivo, abrindo empresa, gerando trabalho e renda. Nós vivemos um momento de festa aqui com a Oktoberfest, que é o momento em que a gente vê a atração de turistas, muitas pessoas vindo para a cidade. A cidade está sabendo explorar o turismo, economicamente falando, se desenvolvendo economicamente
com o turismo? A gente precisa avançar mais nesse sentido. O turismo é bem explorado economicamente em Blumenau ou não? Primeiro eu quero tirar o chapéu para o governo Mari Maria e para o presidente da Vila Germânica, Marcelo Groio, também secretário de Turismo. Durante essa gestão, através dessa secretaria, é claro, tendo um prefeito que empenhou e quis que acontecesse, realizou muita coisa, entregou muita coisa. Está preparada muito mais do que quando recebeu a cidade, está preparada para fazer outras entregas futuras. Então, olhando para a próxima gestão, o olhar para o turismo, com certeza o próximo governo terá outros olhares, não tenho dúvida disso. Então, é debate recorrente nos locais onde a gente está, quem vai assumir, né? Permanecerá? E a Vila Germânica, a presidência da Vila Germânica e a Secretaria de Turismo são dois entes que precisam estar juntos, cuidando tanto do empreendimento Vila quanto da política pública de turismo. Tem tese de que não. Tem tese de que um governo deveria ter uma secretaria de turismo olhando para o turismo da cidade como força econômica, né? E tem tese que sim, que devem continuar justo. Então fica aqui uma reflexão e acredito que o governo em transição esteja fazendo essa discussão sobre o que vai fazer com a Vila Germânica e a Secretaria de Turismo. A gente tem um setor que cresce muito aqui na cidade, que é o setor de serviço, muito ligado, inclusive, né, ao turismo, né? Então é um setor que pode crescer ainda mais se o turismo crescer mais aqui no município. E há apelo para isso, né? Para um crescimento maior, mais acentuado. Eu recebi vários empresários e visitei vários empresários querendo contribuir. Nós temos uma governança lá chamada Governança Turismo. Era chamada Turismo, Comércio e Economia Criativa. Agora a gente separou Turismo e Comércio e uma outra governança, Economia Criativa. Mas, Jorge, todos são impactados com o turismo. Me permita aqui uma analogia. Década de 80, 70, 80, quando nós olhávamos para a Serra Gaúcha, tinha uma festa chamada Festa da Uva, em Caxias do Sul, ainda tem. Nós não conhecíamos Gramado, não conhecíamos Canela, Farroupilha, Garibaldi, Bento Gonçalves como grande atrativo turístico. O que foi acontecendo ao longo do tempo em toda a Serra Gaúcha? Um baita destino turístico internacional. Nós vivemos aqui, passados todos esses anos, uma região. E vamos olhar para toda a região. E é isso que o prefeito Mário tem pautado em todas as discussões na ANVI, hoje presidida pelo prefeito de Timbó. É preciso pensar a região. E todos os prefeitos precisam ter a grandeza política de entender que um destino turístico nunca é para um município só. Então, se você pensa em Rio dos Cedros, em toda uma região das represas, aquilo é um balneário. A balneabilidade dos próximos anos e a transformação que vai se dar naquela região é absurda. Olha para Timbó, olha para Pomerode, olha para Gaspar, Blumenau. Então, não dá mais para pensar em turismo sem que você não faça o debate regional. Então,
Eu tenho certeza que o próximo governo também fará isso. E todos eles têm que perder e jogar a vaidade do lado de fora da janela, sem achar que um é mais do que o outro, porque todo mundo será beneficiado com os debates sobre o turismo regional. Então, essa analogia que eu gosto de fazer quando eu olho para o Rio Grande do Sul, que é uma potência, e nós nos transformando em uma grande potência turística. Tomara, né? Tomara. Obrigado pela participação do senhor. E o que o senhor quer deixar de legado aí dessa passagem pela secretaria? Eu acredito que o maior legado de qualquer secretário é olhar para trás e com a consciência de dever cumprido. E quando eu olho para toda a energia que eu dispensei para fortalecer as governanças, a relação com o ecossistema de inovação, com o distrito de inovação, com as parcerias com Bluesoft e Acate, com o Gene, eu me sinto absolutamente realizado. E aqui um agradecimento especial de luxo ao Wellington Marçal, da SCI Sistemas, que esteve durante essa minha estada como candidato a vereador, conduzindo aquela secretaria com brilhantismo. É meu parceiro, é meu irmão, e certamente nos encontraremos em lugares discutindo a cidade de Blumenau nas próximas décadas. É uma honra, Jorge Tais, o teu pedido sempre é uma ordem e estarei aqui. Obrigado, secretário, pela participação, uma ótima semana. Valdecir Mengarda, secretário de Desenvolvimento Econômico, falou com a gente.